Caros amigos, um muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui pela Rede Amigo Espírita. Satisfação poder estar aqui mais uma semana e, dentro das nossas atribulações, conseguir estar presente, estar aqui tentando fazer esse trabalho de divulgação da nossa doutrina e de autoaperfeiçoamento, também íntimo, porque não somos apenas divulgadores, somos também aqui buscadores de informações que sejam relevantes para as nossas vidas, e para nós é uma satisfação poder compartilhar essa maravilha que é a nossa doutrina espírita. Meu carinho, minha gratidão a todos vocês. Aqui quem vos fala, José Anderves, que ao meu lado é Estela Onish, que é minha esposa, minha companheira de ideal espírita, e para nós poder estar aqui, ter recebido a permissão do Cristo para mais uma semana de reflexões e de aperfeiçoamentos, de aprimoramentos íntimos, é uma alegria grande. Te dou as boas-vindas e o meu bom dia e o meu carinho e o meu abraço também. Ó, cheio de coisa, hein? 4 itens, Tá hein? carinhoso. É isso aí. Bom dia para todo mundo. Muito bom dia, diretamente de São José do Rio Preto. É um prazer estar aqui com vocês. Se você aí chegou agora, não sabe quem que é essas duas figuras, é como o Sander falou, são pessoas que estão buscando aí um melhor entendimento para parar de entrar em tanto rolo na vida, né, Luciana? Pois é. Tanto rolo que muitos deles, eu vou falar assim, muitos quantos, 99% o evangelho resolveria, não resolveria os seus rolos? Acho que sim. Acho que 100%, suas né? angústias, suas aflições. Então vamos que vamos, para mais um dia de estudo, para a gente poder, quanto mais ouvir falar do evangelho, mais conseguir aplicar ele na vida. Você cansa tanto de ouvir e fala assim, hoje eu vou fazer, né? Hoje eu vou Uma fazer. hora vai, né? Vamos para a nossa prece, que hoje o nosso evangelho é de número 58. O tema é verdadeira pureza e mãos não lavadas. E vamos, então, ao momento da oração. Isso aí. Amado Mestre Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso irmão maior, espelhamos em Ti, Senhor, as Suas atitudes demonstradas aqui há mais de 2000 anos e que para nós ainda é tão incompreensível pelo nosso tamanho. Mas estudando o vosso Evangelho, conseguimos muitas vezes ter clareza de pensamento, de saber como agir, como falar, e assim caminhar de maneira mais feliz sobre a terra, prejudicando menos as pessoas e entendendo que assim eu estou prejudicando realmente muito menos eu. Senhor Mestre Jesus, gratidão por enviar os benfeitores, amigos e instrutores que permeiam aqui esse ambiente e o ambiente de todas as pessoas ligadas nesse momento à nossa voz, por um grande feixe de luz que conecta alma a alma em o Senhor Jesus Cristo. Mestre amado, abençoado seja cada lar que nesse momento sofre, que a doutrina reveladora possa consolá-los, ou qualquer outra religião, crença, que a sua fé possa confortar o seu coração sofredor, das pessoas que estão nos hospitais, das pessoas que muitas vezes sofrem mais do que as que estão nos hospitais, que são os entes queridos que ficam do lado de fora. Que todos possam ser consolados, Senhor. Que o coração de cada sofredor, que a alma de cada sofredor possa entender que aqui na terra realmente é só uma passagem. Nos ajude, Senhor, dia a dia, fortalecendo em nós a nossa coragem, a nossa fé, que possamos suportar as provas que vierem e que possamos ser instrumentos do bem aqui na terra. Muito obrigado pela sua ajuda de sempre, de colocar o sol bendito sobre nossas cabeças todos os dias, mostrando que não existe ninguém que fica sem a sua luz. Muito obrigado, que assim seja. Hoje eu trago um livro daqueles bonitinhos de versão bolso,
Versão bolsa é aquele que você já não reclama mais de fila, sabe, Luciano? Você coloca um desse na bolsa, ó, aí tá, entrou numa fila, você vai, vou dar uma lidinha. Que beleza. Passa o tempo, hein? E passa o tempo. Passa o tempo bem passado, né? Sim. O livro se chama Alma e Luz, de psicografia Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Do capítulo Anotações da Esperança. Olha o que o Emmanuel traz para nós. Os únicos derrotados no movimento criativo da vida são aqueles que atravessam a existência, perguntando o porquê das ocorrências das coisas, sem se darem ao trabalho de conhecer-lhes a origem. Aqueles que descreram de Deus e de si mesmos, apagando no vazio do nada mais a fazer. Forte, né? Como sempre, dolorido, né? Doeu aí? Pois é. Vamos lá então para o nosso Evangelho número 58, está começando agora com a leitura do nosso O Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu mostrar o meu filhote também. Nossa, O meu é velhinho, gente. E o do Oceano. Nossa, aqui ele é um garotão jovem, de 16 anos de idade. Quem estuda Novinho. bastante o Evangelho compensa comprar espiral assim, gente. E o pequeno, ele é idêntico ao grande, até no momento que o Oceano vira, né? Só que ele tem a letrinha menor. Ele é proporcional ao tamanho dele, né? Bom, vamos lá, gente. Capítulo 8º. Bem-aventurados os puros de coração. Os itens 8, 9 e 10. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. E ele, respondendo, lhes disse: e vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: honra a teu pai e a tua mãe. E o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer um que disser a seu pai ou a sua mãe: toda a oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías, quando diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhes disseram: sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele, respondendo, lhes disse: toda a planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os. Cegos são e condutores de cegos. E se um cego guia a outro cego, ambos vêm a cair no buraco. E respondendo Pedro, lhe disse: explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E estas são as que fazem o homem imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar,
Isso não faz imundo o homem. Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 20. Item 9. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo porque não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: Agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está de dentro? Lucas capítulo 11, versículos de 37 a 40. Item 10, explicação dos Espíritos. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens e das quais os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem, pois lhes ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia: É em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz de muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram a lei de Deus, que Jesus se refere quando diz: Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, quando não impede os assassínios, os adultérios, as espoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não é suficiente ter as aparências da pureza, é necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. E que assim seja. Comentário da senhora Estela. Que assim seja. A doutrina espírita traz para nós uma clareza para que possamos entender algumas situações que podemos imaginar que é perda de tempo ou hipocrisia de eu estar fazendo algo pensando que estou agradando a Deus e não estou me aperfeiçoando, não estou tratando o próximo de uma maneira adequada. Eu lembro certa vez que eu estava no ônibus com uma amiga, faz bastante tempo, eu era adolescente, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, e nós duas sentadas assim no banco, e ela estava falando muito mal da gerente do nosso trabalho. E aí passou em frente a uma igreja. Na fé dela, toda vez que ela via uma igreja, ela tinha que fazer o sinal da cruz. E ela não deu nenhuma pausa no que ela estava falando mal da outra pessoa e continuou falando e fez assim no automático. E aquele dia eu pensei assim, o que significa isso, sabe? E sem criticar ou julgar ela, realmente eu fiquei pensando, o que significa esse sinal da cruz? Eu nem perguntei, eu deixei passar, mas impactou, porque as palavras que ela soltava, junto com o gesto que ela fez, parecia que não combinava.
Depois, mais para frente, eu fiquei sabendo que realmente as pessoas os católicos, né, não sei qual o costume também de protestante, acho que eles não fazem sinal da cruz, eu não sei, mas os católicos, quando eles veem a igreja em sinal de respeito, eles fazem isso. Mas não acaba ficando uma situação estranha, não é? Você tá lá reverenciando Jesus, mestre, enfim, a igreja, e da sua boca saindo assim um monte de coisa ruim. A gente tem que parar e prestar atenção. Eu lembro uma vez também que saiu uma briga, uma família, que queria que a criança pedisse bênção. Você tem que pedir bênção aqui pro avô. E aí o cunhado intrometeu, falou, é verdade. O meu filho pede bênção. E o outro era uma criança boazinha que chegou, cumprimentou o avô. Eu vi toda essa situação numa família. E o pai e a mãe falaram assim, mas a gente não deu esse costume para ele. E saiu uma briga por conta disso. Uma discussão muito feia, sabe? O pessoal se alterou por conta de você tem que pedir bênção pro pai e pra mãe. Qual o significado de um ritual que causa uma discórdia na família? A gente não consegue entender. Você vai brigar com quem? Porque você acende uma vela num ritual seu, a pessoa esquece e você briga. É interessante que nós temos sempre que ir para o lado de Jesus. E o lado de Jesus é a paz. Então, se for para a gente entrar em algum desacordo com as pessoas, porque elas não estão fazendo isso, não estão fazendo aquilo, pode ter certeza que você vai agradar muito mais a Deus se você mantiver a paz do que forçar essas pessoas. Falou, Luciana, você não acendeu a vela hoje, não? Ué, então aí eu brigo com ele. De que vale a vela? Se perde. Muitas vezes a gente se apega em ritual. O piloto automático, como o Luciano está dizendo aqui, é no piloto automático que nós agimos mesmo. Por quê? Porque a avó fazia, porque a mãe fazia, porque eu faço. E aí chega um momento que o seu filho, a sua filha fala, eu não quero fazer isso. Não, mas a avó fazia, eu faço, você vai fazer também. Fala, mas eu não quero. E aí você vai entrar em desacordo com essa pessoa por conta de um ritual. E o que Jesus veio trazer para nós? A gente sempre gosta de falar aqui no Evangelho, porque parece que estudar o Evangelho, vamos colocar aí, estender para quem quiser estudar a Bíblia, todas as frentes, como diz o próprio Evangelho aqui, ó, toda religião, portanto, todas as religiões, portanto, sem exceção, né? Que não melhorar o homem não atinge a sua finalidade, porque a finalidade é levar você à perfeição para que você veja Deus. Então aí fica claro. Então todas as religiões, quando você vai estudar a Bíblia, estudar o Evangelho, não é para ficar sabido nisso. É para simplesmente melhorar a sua convivência. Jesus. Você pode até ficar sabido também, né? Você fica sabido, porque é o que a gente falou aqui no início. Quanto mais você fala disso, tem uma hora que você começa a fazer, né? Água mole em pedra dura, né? Você fala tanto. Você fala tanto de paz que tem um momento que você fala assim, nossa, acho que agora eu vou começar a praticar a paz, né? Eu lembrei da caminhada da paz agora. Então, não existe um momento em que a doutrina se vê com alguns rituais. Nós não temos, gente, esse capítulo aí está dominado, o espírito ele não tem um ritual, a gente apaga a luz, porque cientificamente, vamos falar muito mais fácil aqui, de entendimento, não precisa nem entrar em questões neurológicas, mas pensa bem, quando apaga a luz no momento da prece, que muitos falam que é um ritual espírita, é fácil, para você se concentrar na prece. Porque senão você fica com o olho aberto, você fica olhando tudo assim, ó. A última coisa que você fez foi prestar atenção na prece. É simples, isso daí não são rituais. E aquele copinho de água? Eu fui no centro outro dia, ó, tinha um monte de copinho de água no cantinho lá. O que é aqui? Que mandinga é aquela? Isso daí a gente sabe. Dr. Bezerra trouxe comunicação sobre isso. Emmanuel trouxe comunicação sobre isso. O poder de captação que a água tem. Mas não pode ser um suco de laranja ou um café, não. A água, ela absorve todos os elementos. Inclusive, no livro Nosso Lar, a gente vê o quanto que uma pessoa perturbada não pode estar perto de momentos que estamos fazendo alimentos ou nos alimentando, porque ela meio que contamina, principalmente a água. Enfim.
nós não temos rituais. Então fica mais fácil. Essa questão aí fica mais fácil, porque é só agir. Sabe qual, entre aspas, ritual nós realmente não temos, mas uma coisa que a doutrina peca, não a doutrina não peca. Nós, adeptos da doutrina, podemos às vezes pecar. Você entra na doutrina espírita e temos uma fama danada de ser estudiosos, e somos. Porque qualquer dúvida que você vai ter, a pessoa fala assim, não, procura no livro dos espíritos, você encontra. Não, você tem que deixar o evangelho na cabeceira da tua cama, porque, escreveu, não leu, você tem que ler lá, não é? Evangelho no lar, não dá para fazer evangelho no lar sem leitura? Um cego faz evangelho no lar? Claro, nós temos aí nosso amigo, o Kiko Sartori, ele é deficiente visual e nós temos ele sempre aqui acompanhando, mas de alguma maneira você ativa o seu intelecto. A doutrina preconiza isso. E aí eu te pergunto, então, se você estudar como as pessoas adeptas à doutrina espírita fala para você estudar, e você começa a estudar, beleza, tá chegando na perfeição? Não é bem assim, sabe por quê? Muitas pessoas da doutrina espírita sabem questões do livro dos espíritos para combater o outro. Eu vi isso claramente em um grupo de expositores há 2, 3 anos atrás, que eu me colocaram naquele grupo de WhatsApp, sabe aquele grupo que dá grupo de expositores, não vou falar mal de ninguém, mas eu vou falar onde chegamos. Eu vou falar do fato, não de do pessoas, fato. né? Como que é? A pessoa coloca alguma coisa lá, algum comentário, o outro vai lá e fala assim, mas na questão tal do livro dos Espíritos, Kardec disse isso. Aí o outro debate assim, mais Bezerra de Menezes disse isso. É uma discussão sadia? Não é. Eu duvido que Kardec colocou alguma questão no livro dos Espíritos para você debater com alguém. Eu duvido que Bezerra trouxe alguma comunicação para você esfregar na cara de alguém. Nós sabemos o quanto, André Luiz disse, né? Dizei o que pensas que eu direi com quem andas. Não é assim, Luciano? E aí, então, diz o que pensa que eu direi o que andas. A pessoa chega em você e diz assim, nossa, olha, eu vou te falar, meu marido é difícil, tá complicado. Aí sabe o que você faz com um monte de intelecto, um monte de estudo que você tem da doutrina espírita? Sabe o que eu posso fazer? Dizer para ela assim, cada um tem o que merece. É assim, é lei de atração. É lei de ação e reação. Se você está com essa pessoa, é porque essa pessoa que vibra na mesma frequência que você. Isso ajuda alguém? Não ajuda. Não ajuda. Se a pessoa está desabafando com você, às vezes ela só quer que você escuta ela. E aí um dia você escutou um caso que na hora que a pessoa estava reclamando, você viu, nossa, em tal livro aconteceu essa mesma circunstância, a pessoa orou e resolveu. Poxa, nós vemos no livro Entre a Terra e o Céu, no livro Libertação de André Luiz, o desfecho que dá. Por exemplo, no livro Libertação, vou dar um spoiler gigante. Um decreto que o juiz tinha dado já, condenado uma pessoa por meio de oração, das pessoas se envolvendo com ele. O juiz sonha que aquele caso tinha que ser revisto há mais de anos, ele volta e inocenta a pessoa. Então, a oração tem um poder muito grande, mas de repente, alguém está ali reclamando para você de algo muito parecido, você diz assim, você já orou? Tem que orar. E vira as costas e sai. Isso ajuda alguém? Não ajuda, sabe por quê? Você está dando a impressão, quando você, se livra logo, sabe? A pessoa está reclamando, faz uma prece. Não é assim que funciona. O nosso entendimento da doutrina de ter tantas coisas é lavar as mãos. Como que faz então, Estela? Entra em um estado de compaixão daquela pessoa reclamando, poxa, deve estar difícil a vida dela. Flor, minha irmã, eu acho que nesse caso vai ajudar muito se você fizer prece de manhã até de noite com o nome dessa pessoa que você está chamando de inimigo. Eu já li bastante coisa sobre isso. É muito diferente, você faz uma prece para ela. Você tá assim, só falta fazer assim, sai, para de reclamar, porque hoje eu estou num dia bom e você está aqui estragando meu dia. Então, nós da doutrina temos muito, depois de muitos estudos, ficamos com alguns chavões que, assim, acaba com a pessoa.
Ultimamente eu ando lendo bastante livros que envolvem entorpecentes, pessoas dependentes químicos. E aí a gente vê assim que realmente o alerta que a espiritualidade nos traz é não experimenta, porque se experimentar é ladeira abaixo. Seu perispírito pode estar gravado, um entorpecente que ele usou lá na Índia, há 2 séculos atrás, está gravado que você se viciou há 2 séculos atrás, e aí nessa encarnação você experimenta. Aquilo revive e assim, muito rápido você está em aquele nome que é muito mais fácil de entender, viciado. E aí, o que acontece, então, se uma mãe... Eu vou contar a história de como um pintor acabou com a vida de uma mãe. O pintor estava lá, dando um talento na parede. A mãe, uma senhora, né, a dona da casa, foi ofertar uma água para ele. Começaram a conversar e ela contou, olha, meu filho, ele é dependente químico e tá difícil para mim a situação, eu tô em depressão faz tanto tempo. Ele olhou para essa senhora e disse assim, olha, não querendo desanimar, mas o destino dele ou é cadeia ou é morte. Ela ficou com aquilo na cabeça, ela contou para uma vizinha, isso é caso real, gente. Ela contou para uma vizinha, que ela falou, nossa, olha, o pintor falou para mim, eu tô tão desanimada. Ele falou, mas isso é bem real. A senhora se suicidou, vocês acreditam nisso? Ela tomou um monte de calmante para dormir, talvez porque não... uma pessoa sabe o poder que tem aqueles remédios tarja preta de dormir, possivelmente ela possa ter tomado proposital, uma dose muito excessiva e veio a desencarnar. E a vizinha contou que ela estava muito triste pelas coisas, os fatos. O pintor começa, nossa, eu tinha um tio? Ah, o tio aconteceu isso. Nossa, eu tenho um vizinho, aconteceu aquilo. O que sai da nossa boca pode ferir tanto a ponto de matar. Então, o que eu estou preocupado nesse momento? Eu vou devorar os livros da doutrina. Por exemplo, Memórias de um Suicida. O livro é bom? O livro é maravilhoso. Para você que um dia possa, quem sabe, um dia pensar em desistir da vida, como disse aqui, ó, no livro Alma e Luz. Eu vou ler rapidinho, só para a gente entender. Os únicos derrotados no movimento criativo da vida são aqueles que atravessam a existência perguntando o porquê das ocorrências e das coisas, sem se darem ao trabalho de conhecer-lhes a origem. Aqueles que descreram de Deus e de si mesmos, apagando-se no vazio do nada mais tem a fazer. Então, essas pessoas que pensam, nossa, não tem mais nada para fazer, essas daí você corre e dá Memórias de um Suicida na mão dela. Porque ali ela vai ler o sofrimento de um suicida, e como eu já li, eu já sei para quem, você tem que saber para quem você oferece um livro desse. Você vai oferecer para uma mãe que o filho desencarnou por esse meio? Eu vou no meio de um velório falar para a pessoa, olha, eu sou espírita, sabe? Não sei não, mas se foi assim, morreu atropelado, com certeza na outra vida ele atropelou muitos para ter esse destino aí. Isso ajuda alguém? Então é sempre bom nos perguntarmos assim. A doutrina não tem ritual, mas ela tem muito para perceber se eu tenho um crivo aqui né, se eu tenho assim uma peneira do que vai passar, do que vai ficar. Nos momentos de dores das outras pessoas, até nos momentos de alegria, a pessoa quer compartilhar alegria. E na doutrina espírita, nós encontramos assim, nossa, é muito egoísta, né? É muito egoísta a pessoa ficar falando de si mesma. A pessoa fez uma viagem. Opa, o aparelhinho do oceano está falando que a bateria está fraca. A pessoa fez uma viagem. Um cruzeiro. Poxa, uma meia hora escutando essa pessoa falar, né, Alcântara? E aí, como... Peraí que você não vai baixar o volume aqui. Como agora eu sei, na doutrina espírita, que nós somos muito egoístas quando falamos só do eu, o que eu fiz, o que eu fui, eu corto essa pessoa logo, porque essa pessoa pode até se perder dentro do egoísmo. Ela foi fazer uma viagem, deixa ela contar. Sabe que interessante? Então, dentro desses rituais que nós falamos, não, a doutrina não se perde, nós nos perdemos nisso, de não avaliar o que nós fazemos. Imagina que
muitas pessoas estão adeptas hoje ao minimalismo. E é bacana, porque vai de encontro ao espiritismo, a posse do necessário na matéria. Legal. Aí chega uma pessoa para você e diz assim: nossa, eu tô tão contente. Vai chegar entre hoje e amanhã pelo Mercado Livre. Mercado Livre nem sei se vende, televisão vende, não, Sandra? Eu acho que sim, né? Vai chegar pelo Mercado Livre. Comprei lá na Americanas.com uma televisão para o quarto dos meus filhos. Agora sim, eu tenho uma televisão no meu quarto, uma televisão na sala, e eu comprei uma para meus filhos. Aí você faz assim, ó. Ai, mas a doutrina fala que a gente tem que viver com a posse do necessário. Você não acha que na África tem alguém precisando desse dinheiro da tua televisão? Ah, por favor, gente. Deixa o outro ser feliz. E aí a gente pega esse monte de conteúdo da doutrina e sai falando de maneira assim, incoerente. Sem noção é a palavra. Sem noção. Não, Estela, mas olha aqui, ó. Quer ver? É posse do necessário? Ah, eu não lembro qual a questão que tá, mas é bem claro, é posse do necessário. A tua felicidade aqui na matéria, na terra. Tá aqui, ó, tá escrito. Ah, você tá brincando comigo? Você vai pegar uma informação maravilhosa dessa para você usar na sua vida e vai querer dar rec na vida do outro? Você que está dizendo que o outro deveria ter a posse necessária parar de comprar a televisão, vai lá dar uma olhadinha no tanto de roupa que você tem no guarda-roupa. Vai lá ver aquela xícara que você ganhou quando você casou e você não serve para ninguém. Só o dia que vem alguma visita. E vai... não serve também, não serve. Não. Mesmo quando vem visita. Minha visita, você fica olhando se o menino vai pegar aquela xícara e derrubar. E se derrubar, você manda direto para o umbral a pessoa. Bom, então são esses detalhes que nós da doutrina carregamos, né, entre aspas, nas costas e temos que prestar atenção, porque senão a gente também entra assim, ó, bom, agora que eu sei da doutrina, eu vou sair espalhando por aí, sai espalhando, mas ó, tem que ter no meio do seu espalhar perseverança, fé, esperança, bondade, generosidade, tudo isso é o pacote de Jesus. Se for para eu falar coisas que vai deixar o outro pior, é melhor calar. Então, esse é o meu alerta que eu entendi aqui, o alerta que foi um sino nos meus ouvidos, que eu estou tentando repassar aqui para vocês. E vamos aguardar a reflexão do Oceander. E eu peço licença, que agora eu e minha mãe vai fazer um exame. Vou levar minha mãe para fazer um exame de urina, de ultrassom na barriga dela. Mas está tudo bem. E fiquem com Deus. Muito obrigada pela atenção, gente. Fiquem agora com o Oceander Risky. Então, bom dia a vai todos. Com Deus. Tchau, amor. Pois bem, meus amigos. Deixa eu ficar aqui mais centralizado, porque agora eu vou ficar sozinho mesmo, né? Deixa eu corrigir aqui a rota aqui da câmera. Vamos lá. Gente, a lição de hoje pede que nós façamos a extração do espírito da letra, para que nós analisemos muito mais, como diz aqui o texto, o fundo não pode se desaparecer sob a complicação da forma. Não podemos utilizar os mecanismos divinos como ferramenta alegórica ou algo distante de uma linha de realidade. Como a Estela bem exemplificou aqui, todos nós estamos aí mergulhados num mar de incontáveis situações no nosso cotidiano. Nós não podemos nos perder nesse mar de situações, deixando de lado a importância dessa chamada forma, ou desse fundo de Jesus, desse fundo dessas lições que o Cristo nos trouxe, de afabilidade, de doçura, de leveza, de compaixão, de compreensão. Senão nós nos tornamos religiosos, improdutivos. Senão eu lavo a minha mão, sou muito asseadinho por fora, eu uso um paninho, sabe? Aqueles lencinhos que você põe aqui assim, o pessoal usa muito nas telenovelas de época, né? Põe aquele lencinho aqui, fica todo bonitinho, já viu? Aquele lencinho para eu poder, né, fazer a minha refeição. Só que aí
durante ali a minha estadia naquela mesa, eu uso todo o meu cabedal de conhecimento para desferir ofensas e falar mal das pessoas. Quer dizer, estou muito limpo, asseado, unhas bem feitas, meu prato limpíssimo, minhas mãos muito bem lavadas, mas eu não consigo utilizar todo esse conforto, toda essa facilidade para trazer benefício com o que eu vou falar, com o que eu vou fazer. Por isso que o evangelho é muito claro, ó, não importa muito o que você come, o que você ingere, que ele vai para o seu intestino, depois você sabe para onde ele vai, depois do intestino, né? O que vira. O problema é o que sai da boca. Nós temos que nos atentar a isso. Nós temos que pensar e filtrar 24 horas os nossos pensamentos e, se não passou pelo pensamento a filtragem, tem que obrigatoriamente passar pela boca. Tem coisa que a mente não filtra, que você não consegue ver e não raciocinar algo em relação àquilo. Então, por exemplo, eu vejo alguém, na hora, se eu tiver uma visão muito crítica em relação à moda, a vestimenta, etc., eu posso até pensar assim, ó, essa pessoa está muito mal vestida, hein? Agora o problema é se eu deixar isso passar e sair pela boca, porque aí eu vou ferir os demais, vou até causar uma certa ironia, um deboche, às vezes com alguém com quem eu tô, que vai me ouvir, que vai dar ouvidos à minha observação infeliz, porque nós podemos nos revestir de inúmeras justificativas. Ah, mas eu estou vendo, hein, que a pessoa está mal vestida. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu não veja? Você quer que eu ande com os olhos vendados? Então, o problema é, eu preciso aprender, nós precisamos aprender a ver e olhar com mais compaixão. Porque a maioria das pessoas com quem nós reprovamos, elas não tiveram as mesmas oportunidades que eventualmente nós tivemos. Então, se você é uma pessoa que se veste muito bem, e que você tem condição financeira de comprar uma boa roupa e se vestir de uma maneira, vamos dizer assim, se você é chique, se você é uma pessoa de ótimo gosto, né, no seu vestuário, talvez aquela pessoa a quem você repara não tenha tido a mesma facilidade, a mesma capacidade que você de escolher uma boa roupa ou até de ter dinheiro para comprar uma boa roupa. Então, dentro desse raciocínio, tem que vir junto sempre um sentimento de assim, eu preciso desenvolver compaixão. Eu preciso não só filtrar a minha visão, o meu pensamento, e especialmente a minha fala, mas eu preciso começar a me doutrinar para ter uma visão mais amorosa das pessoas e da vida. Gente, vou contar para vocês aqui uma experiência minha como terapeuta. Vamos sair fora aqui da questão religiosa agora por um minuto aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou fisioterapeuta e acupunturista. Eu atendo quase 80 pessoas por semana. E as pessoas que eu percebo na minha convivência aí já de quase 16 anos de profissão, que mais sentem dificuldades em viver, em se relacionar, em se sentirem felizes, são aquelas que vivem de uma maneira muito em torno da forma e não em torno do fundo, como diz o texto. A pessoa vive muito mais de aparência, vive muito mais de status, vive muito mais de grife, de etiquetas. Como diz o texto aqui, Jesus traz nécios, né? Nécios é assim, infeliz, você aí que tolo, né? Não consegue discernir de maneira adequada. Quem fez tudo o que está de fora não fez também o que está de dentro. Quer dizer, eu faço tudo por fora, visualmente eu sou belo, eu sou bem-sucedido, eu ando um carro novo, mas eu não consigo gostar das pessoas. Eu não consigo me relacionar bem com a minha família. Eu não consigo enxergar que a vida é bela. Eu levo uma vida aparentemente assim no Instagram, eu sou quase que um artista de cinema. Só que dentro de mim eu estou corroído.
por indignação, por difamações que eu vivo criando o tempo todo, mentalmente, às vezes, porque se eu ficar falando de difamação dos outros, eu acabo sendo processado, né? Mas eu vivo difamando todo mundo dentro de mim. Eu vivo olhando as pessoas e sempre observando o lado que eu acho que é negativo, ou que eu vejo como negativo, que outra pessoa pode ver como positivo. Vou dar um exemplo. Vejo alguém fazendo uma exposição como essa que eu estou fazendo aqui, que eu e a Estela fazemos já desde 2015 aí. Deve ter alguém que vê e fala assim, olha, ó, dois tolos querendo se aparecer e não falando coisa com coisa, falando um monte de bobagem, perdendo seu tempo. A pessoa está errada em pensar isso? Fala, não, ela está certa. Dentro da visão dela, dentro do que ela adquiriu de conhecimento, é o que ela consegue produzir, é o que ela consegue observar. Então, ela não está errada. Ela pode pensar isso. Ela tem todo o direito de pensar isso. Agora, a questão é, faz bem para ela pensar isso? Está trazendo satisfação para ela? Vejam bem, não estou aqui incitando você a ver o erro e concordar com ele. A ver algo que você não concorde e bater palma, não é isso. Você tem todo o direito de ser crítico, de não gostar das coisas. O que o Evangelho nos ensina é que nós aprendamos a enxergar o que tem por trás também. Talvez uma pessoa que está ali fazendo uma exposição está se livrando de uma obsessão, de uma depressão. Tem muita gente que se veste, às vezes, de maneira aparentemente espalhafatosa, mas que está tentando acumular felicidade para si mesmo. Às vezes aquela senhorinha que a gente olha e pode pensar assim, poxa, mas não tem idade para usar uma roupa dessa? Depende. Qual que é a idade padrão? Tem um limite? Você pode usar determinada roupa? Qual que é o padrão? Qual que é a regra aí? Passou de 40, não pode usar mais uma roupa um pouco mais jovial? Por que não? Onde está escrito isso? Qual é a regra a ser seguida? Se a pessoa está feliz se vestindo daquela maneira. Então, quando você observar alguma coisa que você considere automaticamente como ruim, faça uma análise íntima e descubra se o problema não está muito mais em você. Faça uma autocrítica sincera e tente observar o que tem por trás. Será que não vale a pena dar crédito mais às pessoas? Isso me fez lembrar uma vez de uma passagem com Chico Xavier, onde um rapaz que se dizia fazer grandes desdobramentos e materialização de objetos, etc., começou a contar isso para o seu amigo, dizendo assim que ele conseguia materializar objetos e conseguiria produzir, por exemplo, que as coisas se manifestassem ali fisicamente na frente dele. Eu consigo, por exemplo, eu consigo fazer aparecer um anel de brilhante aqui na minha mão, eu materializo. E esse amigo disse pro outro, você tá doido, pai? Mentira, para com isso, vai, que conversa fiada é essa? Para, vai, você não faz nada não, e tal. Começou a debochar dele. E aí, esse cara que debochava era amigo do Chico, foi lá e falou assim, vamos lá conversar com o Chico Xavier, então. Vamos ver que o Chico Xavier vai falar isso de você. Vamos ver se ele vai aprovar isso que você tá falando que você faz aí. E aí eles foram os dois lá visitar o Chico. E aí o amigo já chegou tirando sarro, né? Ó, Chico, olha aqui, dá uma olhada, ó. Esse cara que tá falando aqui que materializa as coisas, que ele consegue fazer aparecer uma flor, e aparecer isso, aparecer aquilo. E o Chico, é verdade, meu filho? Falou assim para ele. E o rapaz falou assim, Chico, eu faço, e acontece isso e tal, eu consigo produzir essas benfeitorias e tal. E outro dia eu consegui materializar até um remédio que uma pessoa me pediu, que ela estava doente e ela não tinha dinheiro para comprar, eu fiz materializar ali, apareceu um remédio e a pessoa tomou o remédio e tal. E aí esse amigo que estava reprovando, pensou assim, agora o Chico vai dar uma nesse cara aí, vai botar ele no lugar dele, né? E o Chico fez algo muito diferente. Olhou para ele e falou assim, olha que beleza, hein, meu irmão? Que maravilha. É isso mesmo, faz isso mesmo. Continue fazendo essas benfeitorias aí.
Moral dessa história: o indivíduo que tem um coração jamais purificado, como Chico Xavier, traz para nós as informações na prática de que nós precisamos ter mais bons olhos para as pessoas. Deixa as pessoas serem felizes. Elas não estão prejudicando ninguém, não estão fazendo mal para ninguém. Não critique. A pessoa está vestida de uma forma que você considera ali deselegante. O cara está fazendo uma exposição, que nem eu aqui. Você considera que é uma tolice? Desliga. Não perca seu tempo. Não gaste a sua energia vendo algo que te incomode. Então, sai fora do canal. Agora você entra lá e fala, eu vou criticar esse cara. Esse cara tá falando bobagem. E dá um dislike. E não sei o quê. Você vive infeliz. É uma maneira infeliz de encarar a vida. É uma maneira de viver, como eu falei há pouco, dessas pessoas que eu atendo semanalmente, que já passaram milhares aí na minha mão, de conversar, de saber como é que anda o hálito mental de cada uma. As pessoas mais infelizes são aquelas que escolhem ver sempre o lado ruim das coisas. Escolhem sempre observar o erro e nunca a tentativa de acerto. Essa história de ver alguém vestido de uma maneira que a gente considera inapropriada ou deselegante ou desproporcional à idade da pessoa, confesso que quando eu era mais jovem eu olhava e pensava isso. Hoje eu vejo diferente. Eu acho que não tem erro nenhum a gente reconhecer as nossas fraquezas, né, as nossas limitações, e eu tenho várias ainda, mas confesso que já algumas já consegui vencer. Mas hoje eu vendo alguém, por exemplo, de uma certa idade, vestindo uma roupa que a gente considera, né, não adequada para a idade da pessoa, hoje eu enxergo por trás alguém que está lutando contra uma depressão, alguém que está buscando uma autoafirmação, está querendo se sentir belo ou bela, mesmo já com uma idade um pouco mais avançada, e hoje eu enxergo a beleza disso. Antes eu enxergava meio que uma ironia, uma gozação, né? Hoje eu enxergo assim, que bom que essa pessoa está se produzindo, ela sai de casa, ela está se sentindo bela, ela está se sentindo renovada. Então, meus amigos, não adianta ter as mãos lavadas e utilizar essa mão para jogar pedra nas pessoas. Não adianta você frequentar religiões e cultivar plantas que não foram aquelas que Deus plantou. Como disse o Cristo, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Então, não plante algo que não vem do alto. Não cultive algo que vai ser uma planta espinhuda, peçonhenta aí, vamos dizer assim, que isso vai ser arrancado e você pode estar atrelado demais àquela planta e ser arrancado junto. Então, meus amigos, a recomendação do Evangelho de hoje é para que nós nos desfiliemos de tudo aquilo que pode nos arrastar para ser arrancado junto. Pode vir junto com os nossos ideais uma grande frustração por não estar cultivando os ideais adequados. Os únicos ideais que vão prevalecer neste mundo são os ideais de paz, os ideais de união, de compreensão, os ideais de concordância, de respeito. Portanto, se você ainda cultiva na sua mente alguns ideais separatistas, alguns ideais de querer destruir, seja lá o que for, tome cuidado, porque isso pode um dia te prejudicar muito. Porque você sabe que o que vai, vem também. A vida e as nossas ações são como um bumerangue. Você joga, mas ele vai voltar na sua mão de novo. E ele volta, às vezes, carregado com coisas que você não lançou junto. Mas durante o percurso desse bumerangue que você jogou, ele vai acumulando detritos e coisas e sujidades que voltarão e sujarão a sua mão. Então jogue sempre o bumerangue com a intenção de fazer crescer, fazer a coisa funcionar bem. Para que quando ele voltar, venham junto com ele flores perfumadas, venham coisas que vão te trazer satisfação,
que você possa colher aquilo com satisfação, com alegria. Despreocupe-se com a forma. Analise o fundo, analise aquela história de que existem muitos perfumes bons com frascos não muito bonitos. Tem muito frasco bonito aí com perfume estragado dentro ou perfume mal cheiroso. Tome cuidado com a maneira como você julga as pessoas. Ah, mas a forma dela é isso, a cor da pele dela é da cor que eu não sou muito chegado, ou então ela tem uma aparência de não ter aí tanta condição financeira. Enfim, quantos julgamentos precipitados não trouxeram tantas amarguras. Como a Estela lembrou bem essa história aí de uma palavra maldita, uma palavra que foi dita de uma forma desrespeitosa ou impensada, pode provocar um suicídio em alguém. Chega naquela senhora que está vestida de uma roupa que você considera que só serve em adolescente, e cai na infelicidade de dizer para ela, nossa, mas a senhora está vestida de uma forma, não tem nada a ver, nossa, mas o que é isso? Está ridícula essa roupa aí. Você pode desencadear um processo de depressão na pessoa que está tentando ser feliz. Então, meus amigos, não dá para filtrar o que os nossos olhos veem e o que o nosso pensamento pensa, mas que nós possamos então filtrar o que sai da nossa boca, que nós possamos ter a sabedoria de ter a grandeza do entendimento, da ponderação, do respeito, de que aquilo que eu não vivi, eu não posso julgar porque eu não vivi. Eu não sei como é estar na pele de uma senhora, por exemplo, porque eu não vou ser senhora. O máximo que eu vou chegar a ser um dia é um senhor. Eu não sei o que se passa na mente de alguém que mora numa favela, porque eu nunca morei numa favela. Eu não sei o que se passa na vida de uma pessoa muito abastada financeiramente, com grandes responsabilidades de tocar uma empresa com muitos funcionários, ou de andar de helicóptero, andar de jatinho. Eu não sei, eu nunca vivi isso. Eu só posso dar uma opinião, mais ou menos ainda muito pequena, de algo que eu já vivi, de que eu experimentei. Não posso dizer como que é morar lá em Santos, que nem o Luciano mora aí, a Cidinha Bom Germino. Não posso dizer, porque eu nunca morei em Santos, já tive lá, tal, passeando, tal, mas nunca morei lá, então não posso fazer juízo de valor. Eu tinha que morar lá pelo menos 1 ano, 2 anos, para poder dar uma opinião, como é que é a cidade. Então, meus amigos, ponderação, equilíbrio, bom senso, isso não faz mal para ninguém. Não vai te causar arrependimento jamais. Experimente florescer o que sai da sua boca. Experimente ter o mesmo cuidado do que sai da sua boca, o mesmo cuidado que você tem com o que entra na sua boca. Você que aí cuida bem da sua alimentação, tenta evitar a ingestão aí de refrigerantes, de açúcares e, enfim, de alimentos que são considerados aí prejudiciais à saúde. Você que tem essa cautela com o que entra pela sua boca, tem essa mesma cautela com o que sai, para produzir somente aquilo que constrói. E já diz um velho ditado muito conhecido já, falar é prata e calar é ouro. Às vezes, o silêncio produz tanta benfeitoria que a fala não chega nem aos pés, né? Vamos finalizar então? Ah lá, ó, Cidinha Bom Germain está dizendo que é uma beleza morar em Santos e ouvir o evangelho sentado num banco de praia. Já pensou, gente? Estamos aqui direto de São José do Rio Preto, chegando lá no banco da praia da nossa querida abençoada Santos. A Cidinha Bom Germino sentada no banco da praia e olhando o mar ali. Ai, que invejinha boa tua, viu, Cidinha, de estar aí também, experimentando esse visual aí dessa cidade que eu amo, que é Santos. Um beijo grande para você e para todos que estão nos acompanhando, mesmo que não de frente de uma praia, mesmo aqueles que estão, às vezes, ali deitados na sua cama, já em uma hora avançada aí, como o Ronaldo Cal está lá no Japão, aqueles que estão aí, às vezes, em um leito de hospital, aqueles que estão aí com qualquer tipo de enfermidade ou de angústia, sejam abençoados, onde quer que você esteja. Vamos então finalizar hoje. É tão estranho tá aqui sozinha, a Estela não tá junto aqui.
mas ela foi levar a dona Isabel para fazer exame. Acho que o exame, se eu não me engano, era agora 9h10, 9h15, então ela teve que sair mais cedo. Então vamos lá, gente. Vamos para o nosso momento de oração, finalizando essa reflexão desta manhã. Vamos lá? Senhor Jesus, divino amigo mestre, te abençoamos e te agradecemos por mais uma manhã, onde pudemos experimentar novamente mais lições esclarecedoras e libertadoras. Senhor Jesus, quero aqui dividir contigo o meu desejo de que cada pessoa que está aqui conosco nessa corrente do bem possa ser abençoada com muita saúde física, com muita diminuição das suas dores, ou até, por que não, que elas possam ser extirpadas, elas possam ser aniquiladas, deletadas da vida dessas pessoas. E cada um que nos acompanha, onde quer que esteja, e em qualquer momento, possam nesse momento se sentirem abraçados pelo teu carinho, pela tua bondade, pela tua luz. Que nós saibamos que estamos sempre acompanhados de benfeitores que invisíveis aos nossos olhos, mas não imperceptíveis. São muito presentes. Providenciam para nós muitas benfeitorias que passam batido ao nosso entendimento, apenas ainda reduzido à visualização. Não visualizamos, não ouvimos, mas sentimos. Sentimos a providência que o Senhor nos envia, Mestre, através do bom funcionamento do nosso organismo, do equilíbrio energético da nossa casa, da nossa família. E com isso queremos também destinar as nossas boas vibrações aos nossos familiares, onde quer que estejam, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, primos, tios, cunhados, sogros, sogra, onde quer que estejam, encarnados ou desencarnados, recebam nosso carinho, nossa gratidão. Aqueles nossos irmãos que retornaram ao mundo espiritual, os nossos entes queridos, já na vida maior, que possam sentir o nosso beijo, um beijo de saudade e de carinho, de gratidão por tudo de bom que vivemos. Que possam preparar para nós aí, quando nós retornarmos também ao mundo espiritual, que possamos nos encontrar. Senhor Jesus, te agradeço por permitir que nós estejamos aqui semanalmente, realizando esse trabalho singelo, mas feito de coração. Permita-nos, Mestre, por favor, que nós estejamos aqui por muitos e muitos anos, e até aqui de maneira ousada quero te pedir, por muitas décadas, que nós possamos aqui experimentar a beleza de estudarmos juntos o Evangelho, trazendo luz para as nossas vidas e para os nossos corações. Muito obrigado, Mestre. Obrigado, Deus, nosso Pai, por estarmos aqui nessa rede mundial de computadores, envolvidos nesse sentimento de união contigo, não somente pelo que sai da nossa boca, mas principalmente pelo que sai e é produzido pelo nosso coração. Que nós estejamos irmanados contigo, Senhor Jesus, hoje e sempre, com o nosso desejo de produzir mais, de beneficiar mais as pessoas, de perdoar mais, de amar mais tudo e todos que estiverem ao nosso redor, inclusive aqueles que, como o Senhor bem nos disse, são os que mais precisam, aqueles que estão no caminho do erro, aqueles que estão equivocados no caminho, que possamos acolhê-los em nosso coração, mesmo que seja com uma prece singela ou com o nosso silêncio, quando não pudermos ajudar de maneira mais direta. Muito obrigado, Mestre, por essa manhã. Obrigado pela nossa vida. Que assim seja. Aguinha fluidificada.